Comigo no estúdio da TV Contra a Regra, Silvia Leblon, atriz, palhaça, diretora, e ela vem aqui dividir conosco a sua bagagem. Obrigado por estar aqui conosco. Queria começar a falar sobre a sua bagagem, lhe perguntando como você se sente vendo uma pessoa tocar na sua mala, às vésperas de trazer as lembranças à tona. Como é que é para você alguém invadir esse espaço da sua intimidade, da sua história? Fiquei emocionada com poder rever essa história. Foi interessante isso, né? E depois eu acho que se eu sou uma artista a essas alturas da vida, colocar a público, dar de mim, uma pessoa pública, né? Artista é público. Para mim, eu acho que é isso aí, é isso que a gente vê. Eu acho que repartir a vida da gente é o que há de melhor, né? Do que guardar. Né? Uma vez eu vi que o sofrimento vale para a gente contar a nossa história, né? Ele é aliviado quando a gente conta a nossa história. Até o na verdade, a gente sofre muito na vida com as dificuldades de adaptação, de luta, de correr atrás do que a gente deseja, né? Mas que tudo vale a pena quando a gente pode contar. Então, para mim, é uma satisfação poder abrir a minha história. Pode dizer que partilhar faz parte do trabalho do ator. Sim. É uma obra essencial do ator. A generosidade, né? Se da dar, partilha. dar de si. Isso é uma coisa que você já tinha quando pensou em ser atriz, ou hoje você tem essa impressão? Partilhar é uma coisa que é uma sensação no começo da carreira, ou ela acontece ao longo da carreira? Eu acho que hoje eu tenho essa consciência. Porque no começo era aquele prazer de fazer, de representar. Eu tinha um prazer que eu não sabia por quê. Eu não sabia. Porque parece que desde a primeira vez que eu pisei no palco, eu sabia que ali era um lugar que eu queria. Mas eu sempre tive um certo pudor com relação a isso, um pouco de vergonha de me dar esse direito. Quem sou eu? Mas não me interessava, porque era tanto prazer de estar lá fazendo um personagem. Eu lembro que primeira vez que eu entrei em cena, eu me lembro que eu fui fazer a bruxa do João e Maria. Eu tinha 9 anos, que eu me lembro, né? Porque antes deve ter tido outras ocasiões, mas isso foi muito marcante, que eu fiz o nariz de papelão, peguei minha mãe, eu estava morando com a minha madrasta, meu pai tinha morrido, então ela estava de luto, eu peguei o chale de preto dela, eu adorei fazer aquilo, me maquiei, me fiz feia, bruxa, e eu tinha que me jogar dentro do forno. E eu não dormia à noite, assim, de tanta excitação, assim, eu fazia com uma seriedade absoluta, assim, nada, nenhuma prova, nada na minha vida correspondia a essa emoção de ou vai ou racha, né? Que é essa coisa que quando você entra no palco, não tem caminho de volta, é ali pronto tudo. Ou você dá tudo ou já era. Então, esta sensação é que era fascinante para mim. Então, eu queria aquilo, queria como se fosse quase que uma coisa até pecaminosa, de tão prazerosa, assim, né? Eu tinha essa sensação de que era tanto prazer que isso não podia se chamar trabalho. Então, eu demorei muito a assumir como profissão. Partilhar naquele momento era uma coisa intrínseca ao gesto de fazer. Você não tinha Era mais não era uma coisa para ser dada, importante o fazer do que compartilhar. Eu não tinha essa consciência. Assim. Então a gente pode pensar que partilhar é um gesto de amadurecimento. Um gesto que vem essa consciência de como, né, da importância que tem esse trabalho, que tem o teatro, né, a função do ator, qual é, afinal, né, o que você está fazendo ali, o que significa para o público que te assiste, além de significar para você mesmo, né? Posso? Pode. Ave. Gente, que mala cheia de coisas. Por onde eu vou começar?
Eu vou começar por uma coisa que eu gosto muito, que são fotografias. Eu peguei aqui um monte delas. Eu vou deixar você organizá-las Tá e bom. contar um pouco da história de cada uma delas para a gente. As fotos mostram de alguma forma de onde a gente veio, né? Meu pai e elas... minha mãe, artistas, Cidinha Leblon, Paulo Leblon. Por isso que eu uso Leblon. Não é meu nome verdadeiro. É pseudônimo. Naquela época, as pessoas usavam pseudônimo. E meu pai adotou Paulo Leblon. Minha mãe, quando casou com ele, adotou o Leblon dele também. E chamava Cidinha Leblon. Eles foram pioneiros de rádio, nunca tiveram escola, não existia escola. Meu pai conta quando chegaram os materiais de televisão, aquela nas difusoras, né? Quando chegou aqueles materiais, tudo, ninguém não tinha um folheto, não tinha um manual, nada para explicar. Não aprenderam fazendo. Então, é Cidinha Leblon, Paulo Leblon, meus pais, que puseram a semente da arte, quer dizer, nasci. Nós estamos falando da década de? Eu nasci em 49. Então, isso foi antes, né? A televisão acho que é de 50. Minha mãe morreu em 49, quando eu nasci. Pioneiros de rádio, estamos falando de década de 30. Deve ter sido essa época, né? Ela demorou para ter filho, ela não poderia, insistiu. Então, parece que ela sabia que ela não ia sobreviver mesmo. Ela morreu com 25 anos, muito jovem. E diz que foi, assim, aquela coisa de enterro de artista, de todo mundo, aquela multidão de gente. Foi uma coisa, assim, uma comoção geral. E você comentou que seu pai faleceu, você tinha 8 anos? 8, Ele também faleceu quando eu era nova. Antes, quando eu tinha 5 anos, ele casou com a Alcina de Toledo, que era uma novelista, uma redatora de rádio. Até hoje ela está viva, escreve ainda, às vezes, Milagres da Fé, para a Rádio América. A última informação que eu tive, já faz um tempinho, não sei se continua, mas ela ainda é ativa, assim, escreve feito uma metralhadora, se adaptou ao computador, ela é cabeça. Esta senhora aqui, essa Alcina de Toledo, meu pai, quando casou com ela, quando eu tinha 5 anos, ela que descobriu, deu força, assim, né? Porque ela percebeu que eu tinha jeito, que eu gostava do teatro e tudo, e ela me deu muito e me ensinou muita coisa. Ajudava eu decorar, me ensinava a falar, não falar cantado, né? Que importância você acha que tem na vida do artista ele ter dentro, né, da gema dele, que é a família dele? Porque tem muita gente que diz que a repulsa da família, a contradição da família em relação aos desejos de ser artista é que impulsionou. Para você, como é que funciona isso? Não, eu acho que quanto mais estímulo, né? Tanto que meu pai, ele tinha um pouco de medo, assim. E ele pediu para minha mãe não deixar. E ela me segurou até os 18 anos. Eu lembro que me convidaram na paróquia para fazer Anne Frank. E eu fiquei louca para fazer. E a minha mãe não deixou, porque ela tinha prometido para ele. Só com 18 anos que ela me liberou profissionalmente mesmo. Então, eu não tive... Ela me estimulava na escola, ficava na escola só. Mas ela me pôs para estudar piano, me botou no conservatório. Ela reconheceu em você os talentos artísticos. E ela me explicava que, às vezes, as pessoas que eram pessoas que nem sempre eram bem vistas. Isso. As pessoas achavam, até hoje acontece isso. Você faz teatro? Você gosta, né? Parece que é uma coisa do outro mundo, né? Que só louco que faz. Ainda tem. Hoje ainda cult, né? Hoje ainda... E nem tinha faculdade naquela época. Era EAD secundário, ensino secundário. Né? E a EAD de década de 70? Eu não sei. Sim, né? Porque a faculdade... Eu não sei, sei que ela não era nível universitário. Era um curso profissional. Tanto que quando eu fui fazer universidade, já tinha ECA, mas eu não entrei. Eu entrei na História. Eu prestei História e a ECA na USP. Entrei na História e fiquei na História, feito um peixe fora d'água, até que eu abandonei. Eu não tenho faculdade, a minha escola são os mestres.
que eu acompanho, que eu vou atrás até hoje, né? Aí tive uma irmãzinha que hoje me ajuda, é minha assistente, Maria Cristina, com a Alcina de Toledo, filha da Alcina com meu pai. E aos 16 anos eu fui seguindo, né? Fui fazendo muita arte no meu colégio, que é esta foto aqui, Até um os 18 colégio... anos dentro do colégio. Não, até os 14, 15, que eu fiz até o ginásio, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, lá na Pompeia, em São Paulo. Um colégio que me abriu, assim, as portas para todas as artes, desde cinema, música, poesia. Tinha um teatro italiano, assim, lindo, com uma ribalta colorida, com ponto. Ribalta. Uma ribalta, assim, com aquelas luzinhas coloridas. Tinha as pernas um painel atrás. Um lado, você tinha duas opções de cenário. Ou era um lado colunas gregas e do outro lado eram árvores. E o fundo, o painel ou eram colunas também, né, que davam para o infinito, ou então um caminho assim enorme na floresta. Assim, né? Então, quando fazia Joãozinho e Maria, tinha que ser com as árvores, né? Assim, uma delícia. Lindo. Fiz todas as peças da Maria Clara Machado nessa escola. Tinha uma professora de educação artística maravilhosa, que fazia iniciação musical com a Branca de Neve, as notas eram os anõezinhos, e a gente ia ouvindo as notas e percorrendo. Era uma criatividade incrível. Eu tive muita iniciação artística nessa escola. Devo muito a esse colégio. Por isso que eu acho que esse estímulo, você ter a condição de conhecer as coisas, é essencial, né? Para poder ver o que é possível fazer. Claro. Né? E quem mais aqui? Aí eu fui, quando chegou no colegial, naquela época era clássico ou científico, né? Eu optei pelo clássico e fui para o colégio de aplicação da USP. E lá conheci o meu futuro marido, aqui, ou nessa época, nós dois, que está comigo até hoje, 40 e tantos anos de casado. Desde 66 eu comecei a namorar com ele, estamos em 2011, façam a conta. É muito tempo. Da capa de Virgínia, uma vez me falaram isso aí da capa de Virgínia. O mesmo marido com 4 filhas da capa de Virgínia. Mas aí conheci o Guilherme Lisboa, que fez a ECA também, e foi produtor de cinema. Nunca trabalhamos juntos, mas devo muito a ele, que me deu condição de criar essas filhas. Tivemos 4 filhas, que são essas aqui pequenininhas ainda aqui, a Mariana, a Paula, a Francisca e a Carolina. 2 são artistas, uma está em Berlim agora, tentando mestrado em dança, a Chica. A Paula também é clown e é atriz formada pela ECA, trabalha também como contadora de histórias no momento, porque está com um filho pequeno, e que me deram finalmente agora, estou com 5 netinhos. Como é que é a decisão para uma artista que vem, que é geracional, né, que vem parar para ter filho? Como é que é essa escolha? Eu parei para ter filho. Para ter 4 filhos, uma carreira tão intensa. Como é essa decisão? Então, na verdade, aconteceu assim. Eu tive a primeira muito cedo e continuei, né? Trabalhando e tal. Mas teve 5 anos de espaço entre a primeira e a segunda, 3 anos de espaço, mais 5 anos de espaço da terceira para a quarta. 5, 3 e 5. Então, nesse intervalo, eu retomava alguma coisa, né? Entendi. Mas eu não tinha autonomia. Eu vivia como uma atriz que fica esperando alguém chamar, fica fazendo teste, faz foto, vai lá, leva, se cadastra, essas coisas. E em agência, né? E isso era uma situação que me incomodava muito. Essa coisa de ficar esperando alguém me querer. Né? Isso sempre me incomodou. Isso era o resultado das interrupções e da sua escolha. E também porque não dependia, eu não era autônoma, né? Eu não tinha autonomia no meu trabalho. Eu dependia que alguém me chamasse, eu achava que eu era fazedora de personagem, né?
E aí, bom, voltando atrás, lá no colégio de aplicação, o Chico de Assis, Grande Chico de Assis. grande Chico de Assis, professor de dramaturgia, que até hoje, assim, religiosamente, toda terça-feira ele dá aula de dramaturgia, deu de graça, anos e anos ali em cima do Arena. Esse homem é um grande professor, uma pessoa que ama a pedagogia teatral, que Pode ensina. seguramente dizer que ele é um grande mestre da dramaturgia brasileira. grande mestre. Uma enciclopédia viva da dramaturgia. Porque falar em dramaturgia, talvez a dramaturgia moderna, ela conspira para uma série de... Ela é estética, ela é multiconteúdos, né? Mas o Chico tem uma percepção da mitologia, né, dos arquétipos, que é impressionante, né? Eu tive em duas situações cruzando com ele e é muito especial a bagagem dele, né? E uma pessoa muito incentivadora dos jovens. Ele tem uma coisa, tem um carisma muito grande, ele sempre foi cercado, ajudou os jovens a se definirem. Por exemplo, quando os pais não dão força, muitos se definiram artisticamente porque No ele encontro recebeu com essas e deu figuras força para iluminadas, eles. né? Ele é uma pessoa incrível mesmo. Verdade. E gosta de ensinar, né? E sabe a importância, faz a cabeça das pessoas. Ele te dirige? Não, ele nunca me dirigiu. Ele escreveu encontro? muitas novelas, ele me lançou na vida, praticamente, porque aí ele criou esse grupo amador, uma época que ele estava sendo perseguido politicamente, quando começou a ditadura, né? Ele ficou meio clandestino, e aí ele chamou uns jovens lá do colégio, porque ele tinha um sobrinho no colégio de aplicação, e ele pegou algumas pessoas que ele viu na festa de fim de ano lá, no show de fim de ano, ele viu uns que ele achou que eram interessantes, e entre eles, essas pessoas ele me chamou para a gente formar um grupo amador. Então, depois da aula, a gente ia para a casa dele, ali que a primeira vez eu ouvi falar em Brecht, Stanislavski, que eu nunca tinha ouvido falar, e ele queria fazer um teatro de repertório. Então, o primeiro que a gente montou foi a Margem da Vida. Teatro amador, era um grupo amador. Mas como ele sabia que eu gostava de cantar, eu tinha estudo musical e tudo, fiz conservatório e tudo, ele me indicou para o Carlinhos Castilho, que tinha feito o quarteto em si, mas o quarteto em si tinha ido para Nova York. Então ele me indicou para o Carlinhos Castilho para montar uma peça infantil, que era um musical, e aí eu fui entrando no profissionalismo. Depois que a gente entrar na outra fase, mas vamos acabar as fotos, né? Aí, então, essa família deu. Quando eu comecei a trabalhar, então, aí apareceu... Não, primeiro eu tive os filhos, né? Tive os filhos, aí apareceu uma pessoa que a gente precisa de alguém, a gente que tem filho, a gente sabe a importância de ter alguém que a gente confia, amoroso, para cuidar dos filhos da gente. Então, eu tenho a minha Maria. Eu falo, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, fico emocionada quando eu falo dela. Está comigo até hoje, teve 4 filhas que nem eu. Essa pessoa aí é uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque ela segura a minha retaguarda, né? Se não fosse ela, como que eu ia fazer? Então, eu acho importantíssimo, assim, Quer dizer, vocês essa são uma pessoa. família enorme, né? São 4 suas, Uma são 4 dedicação, dela. um carinho. E essas filhas acabaram me dando 5 netinhos, que estão aqui agora, meus 5 netinhos. 4 meninas e um menino, finalmente. É uma família de mulheres. Porque só tive uma irmã, né? Só eu e minha irmã só teve filhas, eu só tive filhas, minha braço direito só teve filhas. Quem é esse Eu tive menino que 4 veio pra netas Cristo? e nasceu um menino, o Nasceu João. João. É o João. Coitado do João. Mas Então, deve vir eles estão preparado, aí, né? Para bem. reinar entre essas mulheres todas. É, E você está com 5 netinhos agora. 5 netinhos agora. Né? Aqui são minha bisavó, umas coisinhas aí. Bom, você conta pra isso. gente de onde você veio e todas as pessoas que foram importantes na sua vida. Eu vou continuar vasculhando a sua bagagem Tá no bom. próximo bloco.